Beleza, entramos agora na live. Olá, pessoal, tudo bem? Já estão assistindo a gente? Bem-vindos a mais uma live do Festival SESI Robótica. Meu nome é Maria Paula e hoje nós vamos falar com experts do SESI sobre o desafio Relâmpago Volta às Aulas. Lembrando que hoje, sexta-feira, 16 de outubro, é dia da ciência e da tecnologia e o novo desafio virtual da robótica tem tudo a ver com isso. Então, vamos conversar hoje melhor para entender como vai funcionar o desafio Relâmpago Volta às Aulas. Temos hoje com a gente a Kátia Marangon, gerente de Educação Tecnológica do SESI, o Marcos Souza, especialista do SESI nessa competição, e a Rosi Carvalho, integrante do Comitê de Avaliação. Vamos começar, então, com a Kátia. Kátia, primeiro eu queria saber de você, vamos começar, então, do básico. O que é o desafio Relâmpago Volta às Aulas? Primeiro, boa tarde a todos. Estou bastante feliz da gente ter um encontro como esse, né? Essa live nesse momento de início aí das inscrições. O que é o desafio? Eu vou voltar um pouquinho para o desafio. A gente teve há poucos dias o encerramento, a cerimônia de premiação, né? Uma live bem bacana que a gente teve com o tio Matheus e a participação muito grande de vocês, dos estudantes e das equipes que estavam na final e das outras equipes que também participaram. Então, a gente teve o desafio Covid-19. E nesse desafio, a gente teve quase 2.000 estudantes que iniciaram a participação no torneio, né, SESI de Robótica Desafio Covid-19, ficamos com 39 equipes finalistas, os projetos, assim, um primor, inclusive a gente ficou super feliz que a gente teve uma reportagem no dia, colocada no Jornal Nacional, falando dessa questão da inovação, da criatividade, de como é que os estudantes, nesse momento de pandemia, se envolveram, se engajaram e vieram para esse desafio cheio de criatividade, cheio de esperança, de proposições boas que podiam atender a sociedade de um modo geral, não só com esse retorno às aulas. A partir desse movimento que a gente sentiu com os estudantes, com essa participação bastante efetiva, né, a gente, pensando que continua ainda num momento delicado, algumas escolas voltando agora, né, retorno às aulas, outras já retornaram, mas parcialmente. Então, assim, a gente teve esse ímpeto, vamos dizer assim, de lançar um novo desafio. Vamos de novo, vamos aproveitar essa meninada, essa garotada que está aí cheia de energia, né? Querendo se encontrar e que, de alguma forma, eles podem se encontrar virtualmente para fazer esse projeto. E aí a gente, muito rapidamente, pensou nesse novo desafio, que é o desafio Relâmpago. A gente chamou Relâmpago porque a gente precisa que vocês tenham bastante atenção, né? É um desafio que tem um pouco menos de tempo para tudo. Por exemplo, as inscrições começaram ontem e vão até a semana que vem, então a gente precisa, até quarta-feira da semana que vem, dia 21, então a gente precisa que vocês estejam atentos aos prazos. Aí o desafio Relâmpago Volta às Aulas, ele vem para que a gente possa buscar soluções efetivas, né, para o retorno presencial. E a primeira diferença que a gente tem nesse novo desafio é que a gente tem um questionamento. Como é que a gente retorna às aulas presenciais na educação básica de forma segura, de forma efetiva e de forma inovadora? Então, esse é o questionamento lançado para vocês, para que vocês se mobilizem e tragam soluções para a gente pensar junto. Como é que a gente volta às aulas, né? Está todo mundo doido para voltar. A gente sabe que, infelizmente, em alguns estados, essa realidade não vai ser possível esse ano, mas como é que a gente inicia 2021, então, com uma proposição de retorno efetivo e participativo nas aulas,
né, pensando em soluções de como é que a gente pode aproveitar o momento do intervalo, como é que pode ser o lanche, o que, que a gente pode fazer de educação física dentro da escola, quais as atividades que podem ser propostas, e dentro da sala, como é que a gente vai se arrumar, né? Como é que vai ser essa organização, vai ser como era antes, ou a gente vai trazer alguma coisa nova, algum dispositivo que possa prever, sei lá, horários diferentes para que as turmas saiam para intervalos em momentos que não sejam síncronos. Então, assim, é isso, a gente quer que vocês tragam toda demonstrem toda essa criatividade e essa coisa boa que vocês têm, essa energia, trazendo soluções para a gente. Com certeza. Para a gente não, para todos nós, né? Para todos nós, com certeza, porque é justamente isso, né? Essa é uma ótima oportunidade para os estudantes agora, eles mesmos darem ideias de como seria uma volta ideal às aulas agora, como que eles podem otimizar o espaço que eles têm da escola. E aí isso até me leva à próxima pergunta. Quais são as expectativas, Kátia, do SESI, então, com esse novo desafio? Já que os estudantes eles vão propor novas soluções para o ambiente de sala de aula, talvez no recreio, na lanchonete, se pensa até mesmo em implementar as ideias dos alunos de fato, né? Com certeza. Nas escolas. Com certeza. O SESI fez há pouco tempo um documento com algumas orientações mais gerais sobre o retorno às aulas, com o apoio dos departamentos regionais, dizendo como é que essa realidade pode se efetivar no contexto escolar nesse momento. Então, a gente pode depois, a partir das ideias que eles trouxerem, fazer um manual, fazer um documento que possa levar para as escolas, né, para os departamentos regionais, essas ideias tão criativas que eu acredito que a gente vai receber e que vão ser apresentadas para nós, né? Então, eu penso assim que é um modo da gente pensar junto mesmo. Não que a gente, que faz parte da comunidade escolar, vá pensar sozinha, os professores ou os diretores, os coordenadores, pensar como é que pode ser esse retorno, mas a partir dos estudantes. Como é que vocês veem esse retorno? Como é que a gente pode facilitar o trânsito dos estudantes? Tudo que vocês pensarem sobre inovações que a gente possa implementar na escola, no contexto escolar, a gente vai ser muito bem-vindo. A gente teve um exemplo muito bacana de um projeto que foi o da desinfecção dos livros, né? Que, se eu não me engano, foi do SESI Pernambuco, é isso, Marcos? Não, da onde? Esse foi da Bahia. Da Bahia, então. E aí, assim, naquele momento a gente não estava pedindo soluções para a volta na escola, para a volta presencial, mas a gente estava perguntando sobre soluções no geral, e eles trouxeram já uma solução que pode atender a escola. Agora, esse novo desafio, uma das expectativas que nós temos, e é uma das premissas do próprio desafio, é que sejam projetos novos, inéditos, né? A gente não pode usar projetos que já foram apresentados no desafio Covid e trazê-los para agora. São soluções novas, inéditas, que a gente está esperando para esse momento do desafio Volta às Aulas, o desafio Relâmpago Volta às Aulas, e que estão intrinsecamente ligados com o retorno presencial à sala de aula. Então, como é que a gente volta para a escola? E aí a gente espera alcançar muitas equipes, né? Que a gente tenha essa mobilização como a gente teve no desafio Covid, escolas públicas, a gente está aí totalmente aberto para vocês, a gente sabe que muitas escolas públicas continuam também afastadas por conta da pandemia, então a gente está aberto para receber inscrições de escolas públicas, a gente espera também as escolas privadas, todas as escolas aí da rede SESI que tem equipes, ONGs, equipes de garagem, as equipes, elas não precisam ser montadas somente com pessoas da sua própria escola, você tem conhecidos em outros estados, você pode montar uma equipe mista, o Marcos vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, se juntem,
se mobilizem. O que a gente espera é muito movimento, muita inovação, muita criatividade vindo aí nesses dias. Com certeza, esse desafio é muito legal, porque essa questão que a gente está vivendo, como você disse, é mundial, todos nós estamos vivendo. Então, assim, Isso. As ideias que os alunos propuserem agora nesse desafio pode, quem sabe, viajar oceanos, chegar em outro país, ser implementado numa escola, sabe, internacional. Então, é uma ótima oportunidade até para os estudantes mostrarem seu trabalho para o mundo, né? Porque ele pode ser aplicado, na verdade, em vários lugares. Então, agora vamos falar com o Marcos, o especialista do SESI nessa competição, e para o pessoal que está assistindo a gente entender melhor quem pode participar e quais são as regras do desafio Relâmpago Volta às Aulas. Certo. Bom, as nossas regras são basicamente as mesmas regras de participação que tivemos no desafio Covid-19, ou seja, crianças a partir dos 9 anos e que vai até os 18 anos completos até a data da premiação, né? A nossa premiação vai ser no dia 10 de dezembro. Então, até o dia 10 de dezembro, esse jovem pode ter 18 anos. Então, de 9 a 18 anos, certo? Essa é a regra de participação. Então, certamente, a maior parte dos competidores são, de fato, estudantes, né? Apesar de que talvez aí entre 17 e os que têm 18 anos já não estejam dentro da escola, inserido no ambiente escolar, mas alguns levantamentos que nós fizemos mostrou isso, né? Que a grande maioria, a grande participação são desses jovens que têm entre 14 e 15 anos, é o grande público, mas a partir dos 9 anos já pode formar as equipes. E assim como a Kátia disse, a gente está esperando as inscrições de equipes vindas de escola SESI, das escolas privadas, que são as nossas, assim, que são incríveis, que têm equipes maravilhosas que estão conosco em todas as modalidades da robótica, das escolas públicas, certamente, e como a Kátia disse, a gente espera que as equipes de garagem apareçam com um número mais expressivo agora, nesse momento também. Isso porque é totalmente possível que formem equipes intermunicipais, interestaduais, né? Ou seja, estudantes de São Paulo podem, competidores de São Paulo podem entrar em contato com esses jovens de Minas, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Acre, do Amazonas, para formar uma equipe, visto que é um torneio, um desafio virtual, né? Não existe em nenhum momento das etapas desse desafio, assim como foi no desafio Covid, um momento de encontro presencial, né? Inclusive, essa é das nossas maiores preocupações, e esse é um grande conselho que, inclusive, a gente deixa bem implícito lá explícito lá no regulamento, que nós não aconselhamos e não estamos de acordo com encontros presenciais. Tudo pode ser feito tranquilamente online, e assim como foi feito o desafio Covid-19, né? Então, esse desafio relâmpago, como o próprio nome diz, ele é relâmpago mesmo, ou seja, não só em tempo, né, porque nós estamos aí agora no período de inscrições, mas o período que as equipes vão ter também para registrar lá o seu projeto, né, nesse primeiro momento também, as avaliações pelos nossos juízes, então tudo foi escrito para ocorrer de uma forma relâmpago mesmo, né? Vai ser tudo bastante rápido, mas, como sempre, com bastante sensibilidade e com bastante critério de avaliação. Essa também é uma ótima oportunidade de encontrar os amigos, né? Assim, encontrar os amigos de outros estados, talvez até do mesmo estado, mas não está podendo se encontrar presencialmente. É uma ótima oportunidade, vão trabalhar juntos num projeto super bacana, virtual. E, Marcos, como é que o pessoal pode se inscrever? Onde que eles entram? Como eles podem participar
do desafio? Bom, o nosso portal Desafio Relâmpago Volta às Aulas já está no ar, né? Desde o início da semana, nós estamos vendo aí na nossa tela. Vocês podem já clicar em Saiba Mais ou Conheça, eu não estou vendo muito bem, Conheça, né? E aí já abre a página específica do Desafio Relâmpago, tá? Então aí vocês já têm um texto introdutório, vocês já têm basicamente aí como é que vai acontecer a premiação e os critérios de avaliação que se refletem no nome das premiações também de destaque. E aí nesses dois quadrinhos verdes, você tem aí inscrições e embaixo é o regulamento, é isso? Isso. E embaixo é o regulamento. Então, é muito importante que todos baixem o regulamento, tá bom? O regulamento é um documento extremamente importante, é um documento, acho que a Rosi pode me lembrar melhor, deve ter umas 20 e algumas páginas, não é isso, Rosi? Com os anexos, 24 páginas. 24 páginas de um regulamento assim, que não tem como deixar dúvida para o técnico e para o participante. Ali a gente descreve exatamente todo o passo a passo de toda o desafio, tá? Inclusive tem um sumário aí, que se você clicar já vai também direto, quando você baixa em PDF, se você clica diretamente no sumário, já vai diretamente para o tópico que você precisa consultar e tal. Então, em cima do botão de regulamento, tem ali o botão de inscrições, né? E lá você, clicando nesse inscrições, vai abrir um formulário. Esse formulário, ele é para dois grandes públicos, o técnico e o juiz, porque o mesmo período de inscrições para as equipes agora também são as inscrições para os juízes. Claro que nós temos aí a visão de termos os nossos queridos juízes que nós prezamos tanto e agradecemos tanto por todo o trabalho e dedicação deles. É um trabalho voluntário, extremamente profissional, né? Mas nós precisamos que eles manifestem esse interesse primeiro, né? Então, clicando ali e marcando a opção juiz, ele vai poder seguir a sua inscrição. E a equipe que quiser se inscrever, a inscrição é de responsabilidade do técnico, e tem que ser um técnico maior de 18 anos, e ele só pode ser técnico de uma equipe, assim como foi no desafio Covid também. Ele vai clicar na opção técnico e vai também fazer o seu cadastro. Com isso, automaticamente, instantaneamente, ele recebe no e-mail dele um link para entrar lá naquele sistema de inscrição que todo mundo conhece já de cor e salteado, de trás para frente, para colocar todos os dados da sua equipe. Então, são equipes que podem, de 4 até 10 competidores dentro de uma equipe, e aí ele vai inserindo o nome de um por um desses membros da equipe dele e já anexando os documentos necessários, tá bom? Então, são documentos oficiais de identificação, né? Então, a gente está falando aí de CPF, ou de RG, ou da certidão de nascimento. A certidão de nascimento, ela é um pouquinho mais complicada, porque quando você anexa uma certidão de nascimento, o técnico ele vai precisar também do documento de identificação do pai ou da mãe daquele estudante, né, para a gente fazer essa comprovação, né, de que esse estudante é ele mesmo. Então, essas documentações de identificação são muito importantes e, não menos importante, o termo de participação
nesse desafio, né? No próprio regulamento, lá embaixo nos anexos, nós temos 3 anexos. Um é para o técnico, né, de participação do técnico, então ele vai, na inscrição dele, ele vai preencher aquilo ali, aquela parte, aquela autorização, e vai submeter no cadastro dele. Tem o termo de participação, que também é de autorização de imagens, etc., do competidor menor de idade, né? Então, vai precisar digitalizar, né, com a assinatura do responsável legal desse menor de idade e colocar lá junto da documentação dele. E tem um outro documento que é para o competidor maior de idade, porque aí ele mesmo pode assinar a sua própria autorização, né? Ele autoriza o uso de imagem, voz, né? Então são essas três autorizações que estão anexas aí no regulamento. Então é bastante importante, fiquem atentos a isso, a documentação, porque o nosso prazo de inscrições começou, né, agora dia 14, nesse último dia 14, e vai até o dia 21, tá? Então até o... Como? Uma semana, então, de prazo, quase. Isso. A gente tem essa semaninha aí, né? Então, até o dia 21, as equipes precisam, né? O técnico precisa fazer essa comunicação bem assertiva com as equipes. Você que é membro de uma equipe, já converse rapidamente com seu pai, com a sua mãe, para deixar a documentação certinha, né? É só digitalizar. Digitalizar é fácil. Existem aplicativos aí no nosso celular que possibilita tirar a foto e transformar em PDF. Isso é muito tranquilo, né? Então, até o dia 21, as equipes precisam estar inscritas e com a documentação correta, porque a partir do dia 21, nós entramos com todo um time para fazer a conferência dessa documentação. E não é uma etapa fácil para a gente também, porque a gente abre documentação de membro por membro de todas as equipes, de todos os técnicos. Então é um trabalho bem minucioso, muito sensível, que a gente tenta fazer com mais rápido possível, mas com a maior atenção possível também, né? Porque a documentação precisa refletir os dados corretos mesmo do competidor, tá? Então, até o dia 21, inscrevam-se aí pelo nosso site aí, do Portal da Indústria, e submetam a documentação necessária. Sim, olha, o site que a gente está falando é o sese.org.br/robótica. Lá você vai encontrar essa tela que a gente já está navegando por ela, vai encontrar o regulamento e, como o Marcos falou, ele é importantíssimo. Lá vão estar todas as instruções que vocês precisam para participar, as documentações necessárias, e não esqueçam das documentações necessárias, elas são muito importantes, tem que estar tudo certinho, o seu documento tem que estar visível, então na hora de escanear também toma cuidado ali para escanear direitinho, para que a pessoa que vai analisar depois consiga ver a sua documentação. Então, olha... Isso mesmo, Mapê, muito bom reforço, obrigado. É bom lembrar. Inclusive, no regulamento, vem explicando muito detalhadamente quais são esses documentos, na falta de um, qual é o outro que pode. Por exemplo, o passaporte pode também, né? Então, assim, lendo o regulamento, não fica dúvida, nunca fica dúvida. Quem lê com atenção o regulamento não fica com dúvida. Então, faz uma leitura já coletiva aí com a sua equipe, com o seu técnico, debatam entre si, arrumem a documentação e inscrevam-se, tá bom? Rede SESI, rede pública, rede privada, as equipes de garagem, a gente quer todo mundo nesse desafio relâmpago. Fiquem ligados, do dia 14 até o dia 21 as inscrições estão abertas. E Marcos, então a gente vai falar agora um pouco sobre os projetos. Os projetos de inovação, eles devem ser focados mais em quê? Assim, se a gente já pudesse dar uma dica, um direcionamento para o pessoal que está assistindo a gente.
Certo. A Kátia falou, né, sobre um pouco sobre isso, e é bastante importante a gente frisar que projetos que foram apresentados no desafio Covid, eles não podem ser reapresentados na sua integridade nesse desafio relâmpago, tá? É claro que se uma equipe tem um projeto que foi apresentado no desafio Covid e que agora ela tem uma nova ideia de abordagem, né, que dá para gerar um outro produto, né, com uma outra perspectiva, não tem problema algum, né? Mas, assim, na sua integridade, o mesmo projeto não pode. Até porque no desafio Covid, nós tínhamos projetos de prevenção, combate e diagnóstico do coronavírus, né, do Covid. E agora, no desafio relâmpago, a gente já não precisa de projetos de diagnóstico, por exemplo, né? Porque como são projetos voltados ao bem-estar e ao combate do coronavírus dentro da comunidade escolar, e aí a Kátia frisou muito bem, porque não é só dentro da sala de aula, né? Se uma equipe, por exemplo, tiver uma ideia de como melhorar o ambiente da cantina, por exemplo, né? Da escola, né? Às vezes. Isso, a entrada e saída, contagem de alunos, enfim, mas é claro que sempre com essa meta e esse foco de que precisa assegurar a saúde e o bem-estar da comunidade escolar no retorno presencial às aulas. Então, esse é o grande foco desse desafio relâmpago. Beleza. Agora um assunto que todo mundo gosta, premiação. Quais são as categorias de premiação? As premiações são muito legais, né? A gente vai ter novamente os 3 primeiros lugares, né? E a gente vai ter também os prêmios destaque, que são aquelas quatro categorias, de avaliação que acabam refletindo no nome da premiação, né? Então, nós temos aí, certamente, pesquisa, né? E aí, dentro da pesquisa, os estudantes aí vão precisar esmiuçar um pouquinho do seu projeto, falando da identificação do problema, das soluções existentes e das fontes de pesquisa. Então, pesquisa é um. O segundo é a solução, e dentro da solução eles vão falar sobre a inovação, sobre a efetividade e sobre o impacto social do seu projeto, né? Essa é a solução, que é o segundo. O terceiro é o empreendedorismo, e lá eles vão falar sobre a viabilidade, sobre o orçamento e sobre o plano de ação do seu projeto. Então, é a terceira categoria, que é empreendedorismo. E, por fim, a apresentação, que não esteve presente como categoria lá no desafio Covid, e agora no desafio Relâmpago a gente traz esse diferencial. A apresentação, ela traz narrativa, ela traz estética e ela traz a exploração, né? Porque agora a gente tem uma inovação nesse desafio Relâmpago, que é as entrevistas online. Eu vou deixar para a Rosi falar um pouquinho melhor das entrevistas online também, porque foi uma inovação que a gente fez e é bem legal isso. Então, são essas 4: pesquisa, solução, empreendedorismo e apresentação. São as 4 categorias que se transformam em premiação, mais os 3 vencedores que demonstram não somente uma categoria, né? A excelência não somente em uma, mas em todas as categorias, né? São projetos de excelência mesmo. Então, novamente, 7 premiados estarão no dia 10 de dezembro. Estou acompanhando as nossas redes, a produção mandou aqui um recado para mim, que tem várias equipes acompanhando já a nossa live. Olha quem está acompanhando, a Quick Sort, LJ Old School, LJ Old School ou LJ Old School? Depois vocês falam aí nos comentários como é que é a pronúncia é.
SESI Robotics School. O tiozão Arnaldo também está por aqui. Tiozão. A galera está bem empolgada com o novo projeto. O Fernando da Silva Barbosa, a Sueli Reis, Agronautas, Brotherhood, Brother Creators, Young Creators. Estamos entre amigos, então. Estamos entre amigos. Muito obrigada aí, pessoal, por estarem assistindo a gente. Podem até comentar se tiverem alguma dúvida, a gente puder sanar agora para vocês. Enquanto isso, eu queria pedir, inclusive, para a Juliana, a nossa produção, botar o cronograma aí na tela. A Kátia quer falar alguma coisa. Kátia, fale. Porque, assim, como o Marcos estava falando da premiação, as 3 equipes primeiras, primeiro, segundo e terceiro lugar, assim, nós analisamos bastante, a gente pensou em fazer a premiação no mesmo molde do Desafio Covid-19. Então, nós também vamos oferecer um stand no Festival SESI de Robótica, que vai acontecer em maio do ano que vem, se tudo der certo. Aliás, a gente pode até pensar nesses projetos para a gente levar para o evento, alguma coisa que a gente possa usar dentro do evento, já alguma inovação que vocês tragam. Então, a gente vai ter um stand lá na Bienal, que vocês também vão poder ir para apresentar, né? A gente tem a premiação, são 5 passagens aéreas e hospedagem para 5 pessoas da equipe, uma delas é o técnico e mais 4 pessoas, que vão para o nosso evento do Festival SESI de Robótica apresentar o projeto que vocês estão trazendo aqui. Então, eu acho que esse festival vai ter muita coisa legal quando a gente tiver o que vem. Vocês vão lembrar desses momentos de expectativa e de criatividade que vocês tiveram para poder, além de participar do próprio Festival SESI de Robótica com a equipe que vocês tiverem naquela, né, para o festival, mas vocês vão poder também, o primeiro, segundo, terceiro lugar, ir para o evento, apresentar para todo o público que visita o evento, que é como se fosse uma feira, o projeto que vocês estão trazendo agora. É verdade. Aí o nosso stand deu uma engordadinha, né, Kátia? Porque antes eram os 3 premiados, as 3 equipes premiadas do Desafio Covid, mas aí agora os 3 primeiros colocados também no Desafio Relâmpago. Então, mas nós temos 2 equipes... stands. 6 equipes, são 2 stands. Isso, então, aí o nosso stand deu uma engordadinha, porque aí agora são 6 equipes que estarão lá conosco no festival. E as equipes não podem esquecer que se elas estiverem classificadas para mais de um stand, elas têm que ter pelo menos uma pessoa em cada stand falando sobre o projeto. E se estiver participando de qualquer competição, ela tem que ter os competidores competindo e mais pessoas. Mas eles se arrumam, Rosi, eles são muito criativos. Mas eles não podem esquecer, né, Kátia? Olha, prestem atenção, técnicos, prestem atenção. Hashtag técnicos, eles que lutem, hein? Ninguém mandou vocês serem tão engajados, tão bons, apresentarem coisas de qualidade e de uma criatividade imensa, né? Assim, são muito competentes no que fazem com as suas equipes, né? Porque dão autonomia para as equipes também. Então, assim, isso que a Rosi falou é muito importante. Se é uma equipe que já precisa estar lá também, porque compete, por exemplo, no FLL, né, precisa ter esse rodízio corretinho aí de membros da equipe no stand, não pode deixar vazio, porque o pessoal vai querer saber, né, sobre o projeto do desafio que foi contemplado. Isso mesmo. Olha, a Juliana, nossa backstage aqui, que está controlando a tela, botou para a gente o cronograma aí na telinha de vocês, para vocês verem. Legal. Ficarem atentos, já anotarem aí, a inscrição, como a gente falou, até o dia 21 de outubro, aí depois tem a divulgação das equipes inscritas, o desenvolvimento das propostas, enfim, tá tudo no site. Acho que a gente pode passar rapidinho, Mapê. Por exemplo, essa divulgação das equipes no dia 26, como vocês sabem, a gente solta
a tabela aí no nosso site, né, do desafio, e também em comunicado exclusivo para os técnicos lá no sistema de inscrição, todos recebem, né, para saberem quais são as equipes que realmente estarão dentro do desafio. Então, a partir do dia 26 até o dia 6 de novembro, nós estaremos com o questionário online, né, para que as equipes respondam, né, todas as categorias de avaliação, todos os critérios de avaliação e mostrem um pouco do seu projeto. Vou, inclusive, deixar para a Rosi também falar um pouquinho de coisas inovadoras que nós tivemos com tempo do vídeo e também anexo novos anexos no projeto, tá bom? Que podem ser. Aí do dia 9 de novembro até o dia 20, nós teremos as avaliações. Aí entra aquele nosso time de feras, de juízes do Brasil inteiro, online, avaliando essas equipes. No dia 23, nós temos a divulgação das equipes que vão para as entrevistas online, né? Divulgação da mesma forma, com o PDF, né, com a tabelinha aí no nosso site e também com uma publicação lá no sistema de inscrições. E do dia 24 até o dia 27, vão acontecer essas entrevistas online. Acho que a Rosi também pode falar um pouquinho sobre como vão acontecer essas entrevistas. E do dia 1º ao dia 7 são as deliberações finais, ou seja, aquele afinamento dos critérios de avaliação, as deliberações dos juízes, aquelas reuniões gostosas que a gente tem com a comissão e os juízes, que a gente perde a hora, né, analisando os projetos, e agora com as entrevistas online, né, a gente vai ter que ter também esse olhar para isso. E aí, dia 10, é correr para o abraço com as 7 vencedoras na nossa live da transmissão da premiação. Perfeito. Então agora vamos falar com a Rosi, que ela vai explicar mais algumas coisas para a gente entender melhor esse desafio. A Rosi, ela é integrante do comitê de avaliação, então ninguém melhor do que ela para falar sobre avaliação e tudo mais que envolve esse assunto. Rosi, vamos começar então falando sobre os critérios. Como serão os critérios de avaliação das equipes? Bom, nessa primeira fase, o Marcos até já falou sobre todos os critérios, né? Eu vim aqui só escrevendo, anotando o que o Marcos falava. Olha, você não venha com ciúme, não, Rosi. A gente não tem isso. Não, amigo. Tenho ciúme de você, não, amor. Deixa saudade, você falar, porque você fala tão bem. Saudade. Então, assim, mas o que eu diria da parte de critérios de avaliação para as equipes se atentarem é que nós temos agora critérios eliminatórios. Em cada um dos 4 critérios, tá, tem um critério eliminatório. Na pesquisa, tem um critério eliminatório que você precisa apresentar, então, um problema e ao menos um especialista da área com a comprovação respondendo o questionário. E lá na parte da solução, você precisa descrever a sua solução. Voltando um pouquinho na pesquisa, uma coisa bem importante é o seguinte, um problema com solução bem definida. Porque, às vezes, uma equipe, ela se preocupa tanto, ela encontra vários problemas naquele tema escolhido, e ela fala sobre todos e não deixa claro qual é o problema dela e a solução dela. E acaba ficando muito vago, muito amplo e não define nada. Então, definam um problema que vocês vão atacar uma solução. Porque às vezes ela fala sobre 2, 3, 4, 5, os juízes daqui a pouco param e dizem, tá, mas qual é o problema da equipe? E a solução não responde nada às vezes, porque se preocupam muito em pesquisa. Então, definam um problema. Vocês vão pesquisar, vão encontrar 2 ou 3 ou 4. Quando vocês definirem este é o nosso problema, aí aprofundem neste, né? Deixem bem claro isso para os juízes no questionário. A solução precisa ser uma solução inovadora, seja ela radical ou incremental. Esse é um critério eliminatório, né? Então, o Marcos disse lá, a equipe fez uma pesquisa preliminar lá no desafio Covid
e apontou um início de uma solução, mas não estava bem definida, não estava bem organizada, não tinha uma linha criteriosa de pesquisa, mas agora ela conseguiu incrementar a solução dela. Então, ela vem sim como uma solução incremental. Não pode ser um projeto fidedigno, retorno mesmo. Mas ele pode ser sim um projeto incremental da sua própria solução. Você melhorar o que você já vinha pensando. Tá? No empreendedorismo, né, descrever bem claro o seu plano de implementação da solução, como vai chegar, qual é a viabilidade, qual é a efetividade. Você tem certeza que você consegue implantar? Para isso, você consegue criar uma linha de implantação, né, proposto pela sua equipe. Não pode ser algo que você não consegue comprovar que funciona, por exemplo. A gente sabe que tem muitas coisas que precisam uma análise mais científica, em laboratório, que a equipe não tem acesso a este ponto. Então, busque solução que você consegue comprovar a efetividade, que você consegue pesquisar sobre o que você está falando. Nós sabemos que nós somos mini-cientistas ainda, que não são formados, que não são pesquisadores já na sua como carreira, mas a gente quer sim que vocês comecem o gostinho lá na primeira idade, até os 18 anos, tá? E na apresentação, que é um critério novo, não foi avaliado o vídeo no Desafio Covid, então não era um critério de avaliação. Então, primeiramente, obrigatoriamente tem que estar no YouTube, na plataforma YouTube. Por que na plataforma YouTube? Porque tem algumas plataformas que permitem edição após você fazer o upload do seu arquivo. E no YouTube não. Não listado no YouTube nos permite saber a data e a hora que você enviou e a gente mantém um uniforme na avaliação. Né? Fica um critério bem definido. Essa apresentação ela tem que ser de protagonismo de alunos, assim como todo o projeto. Mas agora a gente deixa isso bem claro, que lá no Covid a gente não tinha deixado tão explícito. Mas tem que ter protagonismo do aluno, do integrante, do membro, tá? E ele tem que contemplar as 3 categorias anteriores de avaliação: pesquisa, solução e empreendedorismo. E não pode exceder 1 segundo de 5 minutos. Ele pode ter 4 minutos e 59 segundos, mas não pode ter 5 minutos e 1. Isso é um critério eliminatório. Ele tem que ter, no máximo, 5 minutos. Então, sobre os critérios de avaliação, seriam esses, assim, aprofundando um pouquinho mais do que o Marcos já vinha nos trazido. Sim. Olha, pessoal, queria falar para quem está nos assistindo que eu estou recebendo todas as dúvidas de vocês. Só vou fazer mais uma pergunta para a Rosi e a gente passa para a dúvida de vocês para tirar. Paula, pode falar. Deixa eu só assim, essa modificação no vídeo para que ele ficou um pouco mais extenso. Foi assim, o Marcos e a Rosi pode até falar melhor do que eu, mas o pessoal mesmo, quando começou a preparar o vídeo do Desafio Covid, que era até 2 minutos, eles acharam pouco tempo. Então, assim, houve muita solicitação se esse tempo do vídeo poderia ser ampliado, e aí a gente considerou isso para esse desafio agora, né? A partir das experiências que a gente teve com o passado, com o Desafio Covid, e com as solicitações que a gente teve, muitas solicitações, dizendo que 2 minutos era um tempo muito curto para eles, assim, colocarem as ideias e as proposições. Então, a gente acatou já essas sugestões e ampliou o tempo do vídeo. Assim como foi a questão das entrevistas, que acho que a Rosi vai falar agora. Aí foi uma questão que a própria comissão de avaliação e os avaliadores identificaram que seria interessante eles terem um momento de conversa com o grupo, com os estudantes, para que nessa interação eles possam esclarecer algumas dúvidas que nem ficaram esclarecidas no projeto escrito e nem no vídeo. Então, é um momento mesmo de interação entre os avaliadores e os protagonistas, que são os competidores. É isso mesmo, Kátia. É isso mesmo. Nós tivemos bastante solicitações, né? Alguns dizendo, poxa, mais 2 minutos
a gente está fazendo um roteiro aqui de um vídeo de 2 minutos, quase não dá para colocar as nossas ideias, defender direito o nosso projeto e tal. Só que esse volume de ideias, né, nos chegou muito, muito, muito na véspera já de começar essas avaliações lá no desafio Covid. Então, não tinha como a gente fazer essa alteração com o carro andando, né? Então, mantivemos os 2 minutos, as equipes apresentaram vídeos muito incríveis, porque essa meninada sabe fazer uma boa edição de vídeo, colocam elementos de computação gráfica também bastante profissionais também, fazem narrações, né, que são os nossos offs, né, gravam muito bem esses vídeos. Mas agora, como a Kátia disse, atendendo então, né, e isso também foi uma concordância da comissão de avaliação, que inclusive vai aqui o meu beijo, meu abraço para o Silas e para a Joana, que estão conosco novamente na comissão de avaliação. Então foi na concordância deles também que nós estendemos para até 5 minutos de produção do vídeo, desde que, claro, como a Rosi reforçou muito bem, seja de protagonismo do aluno, né? O técnico, ele pode auxiliar na confecção, na roteirização na direção desse vídeo, mas o protagonismo é dos membros da equipe. Perfeito, eu vou até falar Quer falar, Rose? Eu gostaria de complementar o que tanto a Kátia quanto o Marcos falaram, né? Alguns pontos muito importantes dessa alteração dos 5 minutos também, tá? É que neste vídeo, então, como no Covid não aconteceu, nós colocamos como eliminatório que a equipe reexplique os 3 critérios anteriores, que é pesquisa, solução e empreendedorismo. Então, como a gente aumentou isso, né, precisava também dar um pouquinho mais de tempo. Como o desafio é relâmpago, nós teremos apenas uma fase de questionário, então também é outro motivo pelo qual o tempo aumentou um pouquinho, né? E quando a gente fala do protagonismo do aluno, em momento algum a gente fala em reunião, em junção. Nós imaginamos o protagonismo individual, cada um no seu local, assim como nós estamos hoje, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, vocês estão em Brasília, então não necessariamente precisam estar juntos, não é isso que nós estamos fomentando, a junção, mas que o aluno, se tiver uma narração, seja do aluno, se tiver apresentação de um PowerPoint, de um Prezi ou de qualquer utilização de infográficos, seja do aluno, que o aluno esteja à frente do protagonismo da sua apresentação, né? Por esse motivo que nós, juntando a solicitação dos técnicos, né, que já vinham nos pedindo para aumentar o tempo, mas toda essa incrementação do vídeo que nós estamos trazendo para a proposta do Volta às Aulas, Desafio Relâmpago, né, o contrário, mas tudo bem, foi necessário aumentar um pouquinho este tempo. Rosi, e aí a minha próxima pergunta tem até tudo a ver com o que algumas pessoas estão perguntando. Olha, quem perguntou foi a Isadora Emanuele, o Fábio, a Ludmila Silva, a Jennifer Fernandes. Eles estão com dúvidas sobre as fases de avaliação. Quais vão ser os processos e as fases de avaliação? Você até falar sobre a entrevista online, né, e tudo mais. Então, você pode explicar para a gente quais vão ser as etapas, uma seguida da outra? Sim, então nós teremos uma fase composta de 2 momentos. Primeiro momento, então, é o questionário online, tá? Então, os alunos terão 3 perguntas para cada um dos critérios: pesquisa, solução e empreendedorismo. Uma pergunta bem específica para cada subcritério que o Marcos já nos falou: a identificação, soluções existentes e fontes de pesquisa, inovação, efetividade e impacto social, viabilidade, orçamento, plano de ação, e aí depois, dentro do vídeo, nós vamos avaliar narrativa, estética e exploração, tá? O questionário comporta essas 9 perguntas, então nós reduzimos o tamanho do questionário, nós diminuímos um pouco de questões, tá? O que nós aumentamos no questionário? A possibilidade de um link de acesso a cada uma dos 3 critérios para um PDF, JPEG ou qualquer extensão de arquivo de imagem que não seja editável,
na pesquisa Solução e Empreendedorismo de um A4, tamanho A4 obrigatoriamente, tá? Então, a equipe quer complementar com um infográfico, quer complementar com algo que precisaria mostrar um gráfico ou uma tabela que tu não consegue colocar no questionário. Para cada um dos 3 critérios, tem lá o espaço de colocar o link para essa imagem, tá? É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas os juízes não vão abrir links no meio das respostas. O único local de link que pode ser, então, considerado é este local, um para cada um dos 3 critérios, vai estar bem claro lá. E essas equipes serão avaliadas por, no mínimo, 3 juízes, né? Aí nós vamos ver o tamanho das inscrições, o volume de equipes que nós teremos, né? Na fase do Covid, então, nós tínhamos 20 grupos de juízes, né? Não sabemos se vamos ter este mesmo número, mas cada grupo de juízes é sempre liderado por um juiz veterano, que já vem de FLL, de F1, de FTC, de FRC, que já vem veterano de competições, tá? Que já tem uma parceria legal com o Departamento Nacional, que tem já uma afinidade com a comissão de avaliação. Então, esse juiz é o juiz líder que a gente chama. Então, esses grupos vão deliberar e vão sair as equipes que melhor se destacaram nas 4 categorias: pesquisa, solução, empreendedorismo e apresentação. A apresentação agora conta como um dos critérios. Tem ranking, tem premiação, então precisa se atentar na forma que está bem descrito lá no regulamento, como deve acontecer cada um dos subcritérios da apresentação também. Então, as equipes que se destacarem, as primeiras ou até segundas colocadas, a gente precisa ver sempre o número de equipes, né, que vão se inscrever, mas nós falamos, se eu não me engano, no regulamento entre 25, eu até vou olhar bem o número aqui para não falar, mas acho que passam entre 25 e 35 equipes para a próxima fase. Eu acho que é até 25, Rosê, não é isso? Eu acho que é alguma coisa assim. É até 25. Eu vou olhar bem certinho para nós estarmos dando a informação correta. Bom, eu vou procurando. Então, essas equipes que passarem para a próxima etapa, então para a próxima fase, que é a fase da entrevista online, que a gente está chamando, tá? O que é essa entrevista online? É um momento com todos os juízes líderes. Então, se nós tivermos 20 grupos, nós vamos ter 20 juízes líderes. Se nós tivermos 15 grupos de juízes, nós vamos ter 15. Todos vão estar na sala neste momento, tá? E a equipe vai apresentar da seguinte forma. Ela tem 2 minutos de boas-vindas, chegou, olha, nós somos a equipe Estrelinhas do Céu, somos de tal local, estamos aqui com os componentes tal, tal e tal. Precisa ter no mínimo 50% da equipe inscrita, tá? Então, se tiver 4, tem que ter pelo menos 2 alunos lá. O técnico é facultativo e se ele entrar, ele não pode se manifestar. No máximo, a equipe pode dizer, aquele é o Marcos, nosso técnico, tá? Fora isso, o técnico não se manifesta. A equipe, quando ela entrar na entrevista, o juiz responsável pela entrevista dela vai se apresentar. Então, se é o Marcos vai dizer, eu sou o Marcos, vou ser responsável pela entrevista de vocês. Então, esse é o único interlocutor. Os outros juízes vão ser telespectadores, vão assistir. Vai ter um juiz que vai fazer esse meio de campo. Cronometrar os 2 minutos de boas-vindas, compartilhar a tela e tudo que a equipe precisa para a sua apresentação, iniciam-se os 5 minutos. Esses 5 minutos, eles são cravadinhos, 5, não tem 1 segundo a mais. A equipe precisa responder tudo aquilo que ela já respondeu no questionário novamente. E aí ela vai trazer para os juízes tudo o que evoluiu do dia que ela subiu o seu questionário até o momento da sua entrevista. Né? Porque existe uma evolução, a equipe não para, a equipe continua fazendo, né, implementação, quem sabe prototipando. Então, ela precisa trazer isso para esse momento e estar bem ensaiadinha para cumprir os 5 minutos. E corre o risco de responder todas as perguntas dos juízes ou não,
Nós teremos perguntas já fixas, aquelas perguntas que serão feitas para todas as equipes igual, que o juiz vai, né, realizar a pergunta. E nós teremos perguntas facultativas, por exemplo, assim, a equipe não deixou claro qual é o impacto social nessa apresentação de 5 minutos. O juiz vai fazer uma pergunta específica para a equipe para responder um critério da rúbrica de avaliação. Né? A partir deste momento que a equipe, né, concluiu seus 15 minutos, tem deliberação dos juízes, e aí nós temos a parte de deliberação com todos os juízes. Por que esta entrevista? Porque aí todas as equipes melhores colocadas, todos os juízes terão a possibilidade de avaliar elas. Então, seria assim, todos terem a mesma informação para uma deliberação final. E nós decidimos quem são as melhores a representar o país, né? Lá no Nacional. Olha, a gente recebeu várias perguntas aqui. A gente selecionou algumas, eu vou fazer aqui para vocês, para a gente ajudar o pessoal que está assistindo a gente. Bom, a Sofia Machado, ela falou assim: sou da equipe Robocoi e gostaria de saber se os problemas na volta às aulas, que são impactos causados pela pandemia, mas que não envolvem diretamente a contração do vírus, eles podem ser explorados para o desafio? Ou seja, problemas que a pandemia causa, mas não tem a ver com contração do vírus, assim, pelo que eu entendi da pergunta dela. É uma consequência da nova dinâmica ali. Pode ser trabalhado esse tipo de solução? Vai responder, Marcos? Quer que eu responda? Pode responder, Rosi. Pode responder. Maria, por este motivo, neste desafio relâmpago, a Kátia nos narrou lá que nós temos uma pergunta-chave. Se a pergunta-chave, se a solução da equipe responder a pergunta-chave, como retornar às aulas presenciais na educação básica de forma segura, efetiva e inovadora? Respondeu? Tá valendo, tá dentro. Perfeito. Exato. Bom, o Alexson Souto, ele perguntou: a solução inovadora precisa estar relacionada com a robótica? Você vai responder ou vai querer que eu responda? Vai, Rosi. Eu fico esperando ele. Nós fomentamos, sim, o uso da tecnologia. Tecnologia engloba a robótica, mas não necessariamente. Pode ser que esteja envolvido ou não. Lembrando que nós somos um torneio de robótica. Exato. Perfeito. E a gente falou bastante sobre regulamento, documentação. Aí o Elmai, ele perguntou: caso tenha alguma irregularidade na inscrição, a equipe vai ser notificada para corrigir? Vai responder o que... eu vou complementar o sempre, tá? Eu até anotei quando o Marcos estava falando o seguinte: o técnico realizou a inscrição, certo? Não pode abandonar o sistema, pelo amor de Deus. Fiquem atentos ao sistema. O nosso elo de comunicação é o sistema. Igual você falou, legível, se o documento não está tão legível, a gente vai pedir a substituição por ali. Se faltou alguma coisa, porventura, assim, nós praticamos empatia, tá, gente? Nós não somos radicais. O nosso lema é: a gente não deixa ninguém para trás. Tá? Se esqueceu de anexar um documento, se um documento não está legível, nós não vamos fazer vista grossa e tirar essa equipe da competição de forma alguma. Só que nós notificamos o técnico, nós não entramos em contato com o competidor. Nós mandamos a mensagem para o técnico lá no sistema de inscrição. E aí, se a gente não tem resposta, claro, a gente procura um contato com ele, uma outra forma de contato com ele, mas é prioritariamente o sistema de inscrição. Tem que ficar de olho lá nas publicações, no chat de atendimento, porque nós tivemos casos assim no desafio Covid. Nós relatamos para o técnico sobre a particularidade de alguma documentação de um membro, não tivemos resposta, não conseguimos contato direto com esse técnico, e aí fica nessa situação de que, e agora? A documentação está errada, a equipe não pode continuar, né? Então, fiquem atentos a isso. Nós não deixamos ninguém para trás.
E aí eu aproveito só para pegar o link, que umas situações assim que acontecem, aí às vezes a gente coloca algumas coisas no regulamento que as pessoas dizem, mas por que colocaram isso, né? Então, alterações dos dados. A equipe se inscreveu, estrelinhas do céu. A equipe recebeu feedback, estão inscritas, está validado, documentações ok. Não vão no sistema e trocam o nome, pelo amor de Deus. Porque como que nós vamos dizer que nós divulgamos lá que tem uma equipe com estrelinhas do céu, e aí daqui a pouco a equipe muda, sei lá, estrelas da noite. Da onde surgiu essa equipe? Não estava na primeira lista. Então, escreveu, decide o nome antes, decide os componentes antes. Escreveu, está escrito, a pessoa não tem muito o que fazer. Exatamente. Isso não pode acontecer, tá? De modificação de qualquer tipo de informação da equipe, seja nome da equipe ou seja a composição da equipe. Se a gente aprova a formação de uma equipe X, é aquela equipe X que vai participar, não é a equipe X elevado ao quadrado vezes ABC, não. Não, a gente não pode aprovar uma equipe com 4 e daqui a pouco a equipe já está com 10 participando. Isso não tem, e a gente monitora isso. É importante. Então, ó, fica o recado para os técnicos ficarem bem atentos na hora da inscrição, ficarem atentos ali no sistema de inscrição, que é o próprio portal, né? Então, assim, se tiver qualquer problema, como o Marcos e a Rosi falaram, você vai ser notificado ali pelo portal. Se a gente não encontrar vocês, aí eles vão procurar outro contato para entrar, porque o Marcos falou, a gente não deixa ninguém para trás, mas o técnico tem que ficar de olho, tem que ficar ali de olho se chegou alguma notificação, ou se está tudo certo com a documentação. Alguém tem que ficar Mapê, é bastante importante também dizer o seguinte, o sistema de inscrição, ele também tem aplicativo, tá? Para iOS e para Android. Então, se você instalar o aplicativo, deixa ativado as notificações pop-ups. Porque, por exemplo, se eu escrevo uma mensagem para o técnico, né, da equipe X, lá no celular dele vai aparecer a notificação, vai descer como se fosse uma mensagem no WhatsApp, ele vai saber ali na hora disso. Tá? Agora, se ele tiver algum problema ou qualquer tipo de problema com o aplicativo em si ou com a conexão dele no sistema, se tiver alguma forma de chegar até nós, ok, nós estamos sempre abertos para resolver qualquer tipo de problema, mas vale lembrar que o sistema de inscrição também tem uma equipe de técnicos muito competentes, né? A maioria de todos vocês aí já conhecem, por exemplo, o JP, né? Que nos atende sempre prontamente também no sistema. Então, é bastante importante que, se vocês tiverem algum tipo de problema, dá uma olhadinha lá no suporte do sistema também, tá bom? Mas se tiver qualquer tipo de problema que não esteja conseguindo isso, nós estamos sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Pode falar, Rosi. Olha só, eu queria voltar só um pouquinho, porque eu recebi aqui uma mensagem do Silas bem importante. O Silas é um dos componentes da comissão, tá? Nós falamos ali sobre a pergunta básica, né? Que ela fala, presenciais na educação básica. Essa é uma parte muito importante da pergunta, educação básica. Cursinhos, ensino superior não valem, né? Educação básica, tá? Atenção à pergunta-chave, hein, pessoal? Ó, a gente já está dando vários pontos de atenção aqui que com certeza vão ajudar vocês a chegarem mais longe se vocês prestarem atenção. Então, olha, a gente tem mais pergunta. O São Oliveira está acompanhando a gente. Em algum momento a gente citou Bienal aqui e ele perguntou, a Bienal que vocês citaram é o pavilhão da Bienal do Ibirapuera? Esse mesmo. A gente, é onde aconteceu o festival esse ano, nós fizemos o evento esse ano de 6 a 8 de março, no Pavilhão Bienal em São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera, e o ano que vem o evento vai acontecer de 28 a 30 de maio,
tá? Lembra só, porque assim, como tem o pessoal aqui da robótica também, é bom que então o evento vai acontecer na Bienal de 28 a 30 de maio e é o pavilhão da Bienal mesmo no Parque do respondido, Ibirapuera. Sam. Olha, a Luciana ela perguntou se eles podem competir com a mesma equipe do desafio Covid-19. Podem, claro que podem. Geralmente também são as equipes, são equipes que também já vêm de FLL, né? Ou de membros também do FTC, desde que estejam também na idade, ou F1, etc. Mas podem, claro que sim. O mesmo nome também, pode usar o mesmo nome. É isso que eu ia dizer. Nós encontramos, inclusive, os mesmos nomes também, né? Se quiserem dar uma diferenciada, tudo bem, sem problema algum, mas podem sim. Mas até dentro do sistema, o histórico da equipe é bem bacana de manter assim. É claro que nós ampliamos um pouquinho a idade, como o Marcos falou, né? Até 18, o FLL até 16, porque a gente quer a disseminação do conhecimento. Então, alunos que são lá do FTC, do F1, pode trazer um pouquinho da sua vivência de outras categorias já fomentando a vontade de ir para as outras, para os alunos mais novinhos. Perfeito. O El Maia, ele perguntou se vai ser obrigatório novamente aparecer no vídeo. Aparecer no vídeo, nenhum momento foi obrigatório. Nem no outro, nem nesse. Mas na entrevista vai ser obrigatório. Eu acho que ele não gosta de vídeo. Eu também não gosto muito, não, viu? Eu faço assim, mas eu não gosto muito de ficar no vídeo, não. Então, no vídeo não é obrigatório os integrantes aparecerem, mas na entrevista online, pelo menos 50% da equipe tem que estar lá, né? E com câmera aberta, né? Abertinho, assim. Com câmera aberta, gente. Tem que ver, ó, olho no olho aqui virtualmente, jurados e equipe. O aluno pode não aparecer. Quando eu digo aluno, eu digo os membros, tá? O professor tem essas tiques, né? Mas ele é o protagonista. Se tiver narração é ele, se tiver explicação é ele, a voz é do aluno, é o protagonismo do membro da equipe. Beleza. A Jennifer, ela fez uma pergunta. Ela perguntou assim: com quantos critérios eliminatórios a equipe será desclassificada? Acho que basta um, né? É um critério. Porque o critério é eliminatório, gente. Ó, se o critério está escrito lá como eliminatório, é que basta você não atender aquele critério que você vai ser eliminado. Então, assim... como a Rosy disse, em todas as categorias de avaliação existe um critério eliminatório. Ele está muito bem explícito no regulamento, tá? Lá no regulamento tem assim, categorias de avaliação. Ponto tal, pesquisa, aí tem uma caixinha lá, critério de eliminação da pesquisa, é aquele ali. Se a equipe não apresenta aquilo ali, ela está eliminada, né? Então, assim, precisa ficar atento exatamente como está escrito no regulamento. O regulamento dá todas as dicas. Gente, olha, regulamento você já salva na sua área de trabalho, já bota no celular, sabe, de fácil acesso, porque tá tudo esmiuçado lá, tudo que a gente está falando aqui vai estar esmiuçado no regulamento. Então, é quase que uma bíblia, assim, você tem que ficar bem atento àquele documento. O Michel, ele pergunta, o aplicativo... Vou falar um pouquinho. Pode falar, pode falar. Só um pouquinho, esse regulamento, particularmente esse agora do desafio Relâmpago Volta às Aulas, ele está bem mais conciso, mais claro, trouxe mais informações, porque a gente acabou de ter uma experiência com o desafio Covid, a gente viu os pontos que precisavam ser melhor trabalhados. Nesse desafio agora, a comissão de avaliação trabalhou o tempo todo, então eles já trouxeram dúvidas que surgiram por conta do outro regulamento e que a gente fez um aprimoramento. Então, por isso que a gente está insistindo sempre que o regulamento, ele traz informações que, de repente, a gente está respondendo agora aqui, porque a gente está na live. Mas ele eu acho que mais esclarecedor. Pode falar. Olha só, outra coisa que é bem importante
é que a equipe ela tem que deixar bem claro aquele ponto, responder assim, ó, explicitamente. Porque se ela não responder explicitamente, às vezes as equipes acham que falando muito elas deixam claro, mas ela não respondeu o ponto principal, o problema, né? Então, assim, se ela não deixar isso bem claro, ela vai receber na rúbrica. Não identificamos o seu problema na pesquisa. Então, assim, eles vão receber o feedback se isso acontecer. Mas se atentem, a gente já colocou em caixinhas, como o Marcos disse, já está separado, já está bem grifado, está eliminatório. Para vocês precisam responder claramente aquilo ali. Ponto. Sim. Olha, a nossa backstage, Juliana, falou que a fala da Kátia travou um pouquinho, mas a Kátia estava falando, então, justamente sobre o regulamento, como ele foi aprimorado do último desafio para esse, né? Que ele agora está mais enxuto. Isso, e por isso que a gente também reforça o tempo todo, né? Que tá explícito no regulamento. Mas hoje é um dia da gente estar tirando essas dúvidas mesmas. Então, vamos lá, nós estamos aqui à disposição. Perfeito. O Michel, ele inclusive perguntou, o aplicativo que o Marcos citou, ele é o mesmo do desafio Covid? Sim, ele é o mesmo do desafio Covid, ele é o mesmo do FLL, né? Ele é o mesmo. O que acontece é que quando o técnico preenche aquele formulário que está lá nas inscrições do desafio Relâmpago, ele vai receber o e-mail com o link para entrar no sistema, né? Para começar a cadastrar os membros da equipe para o desafio Relâmpago. E aí, se você prestar atenção, tem um botãozinho lá no canto superior esquerdo, tanto do aplicativo quanto se você abrir o sistema de inscrição no seu navegador, que você vai clicar e vai descer umas abinhas, e nas abas você vai poder escolher se você quer entrar no sistema do desafio Covid, do FLL ou do desafio Relâmpago. Claro, se você tiver histórico nesses outros desafios que eu mencionei, tá? Mas como é o mesmo sistema, então a base de dados é integrada, então ele fica ali. É claro que para o desafio Relâmpago, toda e qualquer comunicação, informação, divulgação vai ser feito no âmbito ali do desafio Relâmpago. Volta às aulas, eu não vou mandar, a gente não vai fazer nenhuma divulgação do desafio Relâmpago lá no sistema do desafio Covid. Perfeito. O Felipe Amorim, ele perguntou se eles vão ter que criar um produto. Eles precisam responder a pergunta. Se for um procedimento, se for... Entendeu? Vai responder a pergunta. Não necessariamente é um produto, né? Às vezes pode ser um processo. Então, assim, é isso que a Rosi está falando. O produto responde a pergunta, o processo, né, responde a pergunta. Então, o foco é a pergunta-chave, né? A grande dica está ali. Olha a pergunta-chave. Beleza, olha, estamos recebendo mais perguntas aqui. A Mapê está empolgadíssima nas perguntas. Gente, tem muita gente participando, estou adorando. Não é legal, Mapê? É muito bom, né? Legal, imagina a gente que tem trocentos grupos no WhatsApp. A energia deles é muito boa, maravilhosa. Gente. A energia Aí, um beijo, um abraço para os técnicos, viu, gente? Os técnicos são incríveis, assim, de um bom humor. O grupo dos juízes também, sempre muito engajados. Nossa, é incrível. Já que a gente já abriu brecha aqui, né? Então, um abraço também para o comitê do FLL, o Danilo, o Anderson, o Machado e o tiozão que está aí com a gente também. Obrigado, tá, para vocês. Então, é uma comunidade incrível. O Arnaldo nos ajudou no desafio Covid, a gente aguarda ele também para o desafio Relâmpago. A Ana Cecília Dalazoana perguntou: as equipes que passarem em primeiro, segundo e terceiro lugar serão as que representarão no Nacional? Essas equipes que passarem em primeiro, segundo e terceiro lugar, elas vão para o Nacional
Lembrando que são 5 participantes que vão, provavelmente o técnico e mais 4 representantes da equipe, para apresentar o projeto, o procedimento, o produto que eles criaram no evento lá do Nacional. Ela não está classificada para o Nacional, classificada como se ela fosse classificada para o torneio da FLL. Ela vai para um stand apresentar o projeto que foi vencedor em primeiro, segundo ou terceiro lugar. É isso mesmo. Cada modalidade na sua modalidade, certo? Se ela tem participação na FLL, então ela precisa também estar de olho lá na FLL, no andamento da equipe dela, na performance da equipe dela no FLL, né? As 3 que ganharem aqui nesse desafio apresentam o projeto deste desafio no stand exclusivo lá. O Igor Gabriel perguntou para a gente se a live vai ficar salva. Sim, Igor, a live vai ficar salva na nossa página do Facebook. Então, assim, se tiver algum colega seu que não teve a oportunidade de assistir ao vivo, ele pode acessar a nossa página do Festival SESI de Robótica no Facebook e acompanhar tudo por lá. A live vai estar lá com todas as perguntas, as respostas. Mais uma... Gente, muitas perguntas. Eu respondo uma pergunta, pipoca mais 10 no meu celular. Olha, o Ricardo Araújo. Esse recado é para o Marcos. Ele falou assim: quando aparece no grupo dos técnicos, Marcos digitando, chega a dar uma frieza na alma. Eu vou te dizer que, Mapê, quando o Marcos me diz assim, amiga, só mais um grupo, eu já digo, meu Deus, o que vem agora? Gente, mas vamos convir. Eu só trago notícias boas. Eu nunca levo problema pro grupo. Só notícias boas, hein? Marcos, você tá tocando terror, Marcos. Eu vou defender o Ricardo, porque você fez um sensacionalismo com os técnicos até você lançar o que era o desafio, que, nossa, até eu tava com dor no estômago aqui. Dá uma presa na alma. Só para a Kátia saber, Kátia, na semana que nós estávamos para divulgar o desafio Relâmpago, eles já sabiam que tinha alguma coisa vindo por aí, né? Aí, claro, né, como os nossos WhatsApps já são públicos, né? Eles acabam nos procurando até no privado para perguntar, ei, é verdade, o que é e tal. O que eu fazia no grupo? Eu só soltava aqueles emojis, né? Que são aqueles íconezinhos. Então, assim, teve um dia que eu soltei uma mochilinha, teve um dia que eu soltei um caderninho, teve um dia que eu alterei a foto do perfil do grupo para uma carteira escolar. Nossa, mas é muito enigmático. Ele lançava um emoticon e aquilo pipocava de mensagem, assim, eram todos os técnicos. Tá, mas o grande desafio era entender a mensagem do Marcos, na verdade, né? Desafio compreender a mensagem do Marcos. Entendi. Olha, a gente tem mais uma última pergunta aqui, antes da gente começar a se despedir. A Ana Clara Batista, ela perguntou, caso a ideia seja um produto, este produto deve estar pronto? Não necessariamente. A gente sabe que é um desafio relâmpago. A gente espera que dê todo o desenvolvimento. Se você não conseguir prototipar, você dá pelo menos o passo a passo. O que a gente espera que seja. Com um desenho bem definido, aí você tem a possibilidade de anexar lá o seu link do desenho, mas precisa dar a ideia para o juiz do que é. Porque tem que pensar que a ideia que está na sua cabeça não passa na minha, não passa na do Marcos, não passa na da Mapê, da Kátia. Você precisa deixar claro para o juiz a sua ideia, né? Porque ele precisa entender, bem nitidamente. A gente não vai cobrar a fabricação daquele produto, né, que seja apresentado ele ali na entrevista online, por exemplo. Mas no vídeo de 5 minutos, a equipe pode fazer uma animação do que seria aquele protótipo. Né? Então, essa é a ideia, né? No vídeo de 5 minutos, a equipe pode fazer muita coisa. Inclusive, os subcritérios da apresentação, que é a narrativa, a estética e a exploração, servem justamente para isso, né? Para que você fale mais, inclusive, do seu protótipo.
né, do seu produto, né, caso haja. E sendo projeto, sendo produto, sendo processo, é robótica, gente. É sempre robótica. Então, voltando àquela, uma das primeiras perguntas que você fez, né, é necessário ser, já é robótica. Já né? é robótica a solução. Já é inovação, já é robótica. E lembrando É. que nós não colocamos como eliminatório o protótipo. Então, não é eliminatório. Não é prototipagem, não tem necessidade, né? Então, tem ali o que é eliminatório ou não, né? Uhum. Quer falar, Kátia? Não, eu estou acompanhando aqui, por isso que eu falei. Ainda bem que eu estou hoje com o Marcos e Rosi, porque eles dois trabalharam demais nesse regulamento, junto com o Silas e a Joana, né? Então, eles têm, assim, resposta para tudo que vocês... Podemos ficar aqui até meia-noite que eles têm resposta para as coisas. E olha, 1h20 de live, nesse exato segundo, respondemos muitas perguntas. Vou começar a me despedir dos nossos queridos espectadores, equipes de robótica, técnicos que estão assistindo a gente. Vocês podem acompanhar tudo sobre o novo desafio, tudo sobre a robótica do SESI no nosso Instagram, que é o Festival SESI de Robótica. Também estamos no Twitter com @soulsesi, lá também a gente faz muitas enquetes divertidas, interage com vocês. As pessoas chamam de estagiário, mas não é um estagiário, tá, gente? É uma pessoa contratada que conversa com vocês sobre tudo lá no universo da robótica. No YouTube, nós temos o canal Sou Robótica, onde tem o nosso programa Olá Mundo, apresentado pelo Pedro, que hoje não está apresentando a live porque está de férias. Mais um beijo para o Pedro, se estiver acompanhando a gente. E também temos um podcast da robótica. Olha, a gente está em todas as redes. O podcast chama Muito Além dos Robôs e vocês podem acompanhar uns episódios super divertidos. O último foi sobre inteligência artificial. Então, é só entrar no seu stream preferido e acessar lá. Muito Além dos Robôs no podcast, Sou Robótica no YouTube, Sou SESI no Twitter e Festival SESI de Robótica no Instagram. Bom, queria agradecer a presença. Mapê, a gente também tem TikTok, não tem? Tem TikTok. Olha, TikTok, Sou Robótica. Nossa, Marcos, obrigada. Como que eu vou esquecer do TikTok? Com as melhores dancinhas, inclusive dancinhas de robôs que a gente tem lá, os seus robôs competindo com música e dançando no TikTok. É muita criatividade. Com certeza. O pessoal é super engajado, tá super online, então esse desafio virtual, bom, vai ser mamão com açúcar para esse pessoal que já está assim na internet a todo momento. Queria agradecer a presença de vocês, Kátia, Rosi e Marcos, por tirar as dúvidas das nossas queridas equipes de robótica. E a gente vai encerrar a live. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Bom, eu, assim, de novo, a gente renova as energias quando a gente conversa com vocês, né? Mesmo a gente não vendo a carinha de vocês, mas, assim, a gente já sente a energia pelo tanto de perguntas, né? Vendo como é que vocês já estão se mobilizando. Então, a gente espera muito que vocês participem, divulguem, corram, porque a gente só tem até quarta-feira, dia 21, para fazer as inscrições, e a gente está esperando vocês. A gente preparou esse desafio com muito carinho, para que a gente possa trabalhar esse final ainda de ano aqui com vocês, e a gente está aí, só esperando as inscrições. É verdade. Eu também quero deixar aqui, além desse pedido aí de inscrevam-se, por favor, mas também quero deixar aqui 2 abraços mega especiais. Primeiro para o nosso time de juízes, que sempre são muito fantásticos, que nos atendem. Bom, a Rosi sabe disso, né? Às vezes a gente faz reunião 11h30 da noite, os juízes estão ali no pique, né? Então, assim, juízes, nosso muito obrigado a todos vocês, a cada um de vocês, pelo comprometimento e o profissionalismo de vocês. E o segundo grande abraço são para os nossos técnicos, né, que a gente ultimamente anda com uma comunicação muito boa com os técnicos. Eu faço aqui vou fazer aqui publicamente um abraço mais especial, personificando todos os técnicos aí, em nome do Reginaldo, lá de São Paulo. Reginaldo, nosso abração para você, tá bom? E saibam todos os técnicos do Brasil todo que estamos aqui para vocês, por vocês,
para o que vocês sempre precisarem, tá bom? Bom, Matê, eu gostaria de iniciar, então, agradecendo a Kátia, ao Marcos, do Departamento Nacional, a confiança, né, por mais esse desafio nas mãos aí na coordenação da comissão. Gostaria de agradecer imensamente ao Silas e à Joana por toparem lá conosco o desafio que foi a toca de caixa, assim como está sendo relâmpago para as equipes, foi para a comissão, está sendo efeito dominó, relâmpago para todos. Gostaria, né, como o Marcos já falou, de pedir para os juízes, então, inscrevam-se, precisamos de vocês, mais um desafio, a gente sabe que é ousado, a gente sabe que dá trabalho, mas vale a pena pela educação do nosso país. Então, obrigado por tudo que já fizeram e venham conosco nesse novo desafio. E técnicos, eu sou ex-técnica, eu sou apaixonado pelos técnicos, né? Não sou funcionária do SESI, às vezes me perguntam, não, eu não sou, eu sou voluntária do SESI, gente, eu sou apaixonada pelo projeto. E aí, toda vez que vem... Só falta o crachá, Rosi. Toda vez que o Marcos vem, eu digo, tá, qual é o próximo desafio? Né? Mas eu me sinto muito lisonjeada, porque a confiança no teu trabalho é algo que realmente massageia o ego, que te faz cada dia tentar ser um profissional um pouquinho melhor. E quando as pessoas confiam, né, a gente tem que tentar ser a par da confiança depositada. Espero realmente, novamente, dar o feedback que vocês esperam. Estamos aí, vamos tocar até 10 de dezembro. Obrigado a todos que nos assistiram e qualquer dúvida. Nosso WhatsApp já é público, gente. Perfeito, gente. Muito obrigada. Então a gente vai encerrar a live e até uma próxima live, hein? Um beijo. Até. Tchau, tchau, pessoal.